Vamos lá então, gente, sem mais delongas, já são 19h06, acho que a gente já pode começar. Esse aqui é o nosso 12º clube de revista. Nós, da Soceron, temos muito orgulho de chamar a doutora Estela Carvalho, a doutora Hélida Carvalho, a doutora Rafaela Radni, que respectivamente são endocrinologista, nefrologista e cardiologista, tá? Para a gente poder discutir, aprender e conversar um pouquinho mais sobre os inibidores da SGLT2, que é uma droga com inúmeros benefícios, benefícios de todas as especialidades aqui presentes, tanto da endócrino quanto da nefro e também da cardio. E a gente repara que no dia a dia, às vezes, essa droga que é tão boa, às vezes ela é subutilizada. Então, o intuito que nós, da Soceron, tivemos para trazer esse clube de revista para vocês é exatamente isso. A gente tirar as dúvidas e sanar qualquer dúvida em relação ao uso dessa medicação. É uma medicação um pouco nova, né, em relação às demais, mas que tem um benefício, assim, que vocês, durante as aulas, as 3 aulas, vão ver que é sensacional. Então, assim, eu tenho muito orgulho de chamar essas 3 colegas, que particularmente, no meu dia a dia, quando eu tenho dúvidas das especialidades, eu corro atrás delas, inclusive até da Rafa também, tem a minha especialidade que é a cardiologia, mas que fez uma subespecialização em assistência cardíaca e transplante cardíaco. Então, assim, tenho certeza que vai ser show de bola, espero que todos gostem, tudo foi feito com muito carinho. Então, vamos lá. A primeira que vai falar com a gente aqui é a doutora Estela Carvalho, tá? Ela é endocrinologista pelo Hospital Agenor Magalhães de Recife. Falei certo? Agamenon Magalhães, amiga. Agamenon Magalhães de Recife. Já mudei até o nome do hospital dela, mas tá bom. Docente da disciplina de Clínica Médica 2 da Universidade São Lucas, tá? E é membro do Corpo Clínico da Cardiovida e da Policlínica Oswaldo Cruz. Estela, faça as honras, é contigo agora. Tá joia. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Não estou me vendo, não estou vendo vocês, mas o importante vai ser o que a gente vai discutir agora. Então, para os mais antigos, né, tudo começou com aquela publicação da New England em 2007. Não sei se todos lembram ou conhecem essa publicação, os mais novinhos certamente que não, mas demonstrando um aumento do risco de infarto agudo do miocárdio em 43% em pacientes com diabetes. Então, isso gerou uma grande preocupação mundial na época, né? E em 2008, o FDA recomendou que a indústria farmacêutica, ao liberar uma medicação, ao estudar uma medicação, promovessem estudos de segurança cardiovascular para todos os antidiabéticos a partir de então. Em 2015, as colegas vão mencionar novamente esse estudo, foi publicado os resultados na New England do EMPA-REG, né, que utilizou a empaglifosina, que é um dos representantes dessa classe que a gente vai falar. E, a partir daí, vários outros estudos foram publicados mostrando excelentes resultados, né? Então, os dados do EMPA-REG utilizaram pacientes com alto risco cardiovascular e demonstrou uma expressiva redução de desfecho, que os colegas vão mencionar também, né? Do three-point MACE, né, com desfechos cardiovasculares e também de mortalidade por todas as causas. Tá? O primeiro inibidor da SGLT, né, do transportador, na verdade, não seletivo, que foi isolado, foi a fluorescina, né? Isso em 1835, ele foi identificado pela primeira vez, né? Foi isolado da casca da raiz da macieira, né? E o seu efeito glicosúrico, na verdade, foi detectado após de cerca de 50 anos por esse cara aqui, o Joseph von Mering, né? Caso alguém tenha um interesse em conhecer essa história, aqui no cantinho a gente tem a publicação, a referência da publicação, tá? E o ISGLT2, essa classe de fármacos,
Só mais recentemente realmente foi explorado o seu uso no tratamento do diabetes, tá? É importante eu citar aqui para vocês, né, que o diabetes tipo 2, ele é uma doença multifatorial, né, e a resistência insulínica gera consequências para todo o organismo. E principalmente quem trata e fala, estuda muito de diabetes, já deve ter ouvido essa expressão, o octeto ominoso do Defronzo, né? Então, de uma publicação de 2009, né, esse esquema, essa figurinha que eu estou mostrando aqui para vocês, e eu quero falar só desse ponto aqui, né, do aumento da reabsorção de glicose nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, tá? E esse aumento é, claro, contribuinte para a hiperglicemia. E o uso dessa medicação vem justamente para diminuir essa reabsorção, inibindo a proteína que promove essa reabsorção. Já ficou muito bem demonstrado que existe nos pacientes com DM2 um aumento da atividade desses transportadores. Então, aumenta a expressão desses receptores, desse importador, e, consequentemente, aumenta a reabsorção de glicose, levando a mais hiperglicemia. Os SGLT2 que nós temos aprovados no Brasil no momento são a empaglifosina, que é o Jardiance, de 10, nas apresentações de 10 e 25 miligramas. Gente, desculpa, eu esqueci de falar para vocês que eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Não sou speaker de nenhuma desses fármacos atualmente, tá? Eu já fui de uma delas, mas no momento não, tá bom? Tinha esquecido de mencionar. A empaglifosina, ou Jardiance, a gente encontra nas apresentações de 10 e 25 miligramas, tá? Essa molécula, ela pode ser associada, a gente encontra ela associada também à linagliptina, que é o Glichamb, né? E ele é um inibidor da DPP-4, que é outra classe de antidiabético oral. Também temos a dapaglifosina, na apresentação de 10 miligramas, que é o Forxiga, que pode estar associado no mesmo comprimido à metformina, que é o Xigdu-XR, e a saxagliptina, que é o Quiterni. E aqui só uma atenção que, no caso do Quiterni, lembrando que a saxa, que é um inibidor da DPP-4, ela é contraindicado para pacientes com insuficiência cardíaca ou alto risco de ter. Isso foi demonstrado pelo Savor Team 53, um estudo que analisou a segurança dos inibidores do DPP-4. A canaglifosina, a gente dispõe na dose, nas apresentações de 100 e 300 miligramas, que é o Invocana. Quanto às suas características, a potência em reduzir a glicada desta classe varia em torno de 0,7 a 1% de redução na glicada. E que realmente a gente considera um efeito modesto se a gente for comparar com a metformina, que é de 1,5% até 2%, ou as sulfonilureias, que realmente promovem reduções maiores na glicada. Mas justiça seja feita. Os estudos que analisaram a eficácia da metformina geralmente era em monoterapia associada à mudança de estilo de vida, e a maioria dos estudos que analisou a potência e eficácia dos análogos de SGLT2 já tinha a associação de metformina e MEV antes, né? Então, o potencial de redução acaba diminuindo de fato, né? Mas é importante eu falar aqui para vocês e lembrar aqui para vocês que no tratamento do diabetes, a gente vai muito além da redução da glicada, né? Porque os desfechos cardiovasculares, eles podem reduzir independentemente da glicada. Isso já foi demonstrado com diversas classes, né, de antidiabéticos, né, sejam orais ou injetáveis, mas de toda forma, a gente vai além da glicada e vocês vão perceber que o benefício desta classe vai muito além, de fato, da glicada. Tá? Ela também promove uma redução do peso corporal em torno de 2 a 4 quilos, e isso se dá justamente pela diminuição da reabsorção de glicose. Vai haver glicosúria e, consequentemente, o organismo está eliminando calorias sob forma de glicose. Esse mecanismo de glicosúria, né, ele leva também a um efeito diurético osmótico. E isso também pode reduzir a pressão arterial sistêmica. Então, esses três fármacos, esta classe, tem capacidade também de uma discreta redução na pressão arterial sistólica.
Sobre a sua segurança e tolerabilidade, eu já adianto para vocês que essa classe é bastante segura e que, de fato, a infecção fúngica do trato genital e urinário, coisa que já é um evento mais comum na população diabética, independente do uso do fármaco, de fato ficou demonstrado um aumento na incidência dessa complicação, tá? Tanto na vida real como nos grandes trials, né? Porém, geralmente é uma infecção leve, de fácil manejo e que dificilmente vai requerer a suspensão do fármaco, né? Então, trata-se de maneira simples e pode-se manter a medicação. E, claro, a gente vai ter todo um cuidado, orientar o paciente sobre isso, a necessidade de uma higiene maior para diminuir o índice dessa complicação. A infecção bacteriana do trato urinário foi visto também que tem um discreto aumento do risco, e é bem mais raro do que a infecção fúngica, né? A gente tem que ter os mesmos cuidados e orientar o paciente, né? Sobre o risco de hipotensão, que potencialmente a gente pensa, né, nessa possibilidade da hipotensão gerar, inclusive, queda, principalmente em pacientes mais susceptíveis, né, os pacientes idosos. Não ficou demonstrado isso nos grandes RCTs que a gente analisou, esses 3 fármacos, né, uma incidência significativamente maior. Porém, na vida real, a gente sabe que o paciente não é o paciente do estudo, né, que é rigorosamente acompanhado, é o paciente da nossa vida real. A gente vai ter que realmente ter um cuidado. A Elida vai mencionar para vocês, né, os cuidados que é necessário para esse paciente, principalmente esse paciente de maior risco de hipotensão e quedas, né. Quanto à hipoglicemia, o risco de hipoglicemia nos grandes trials também foi similar ao placebo. Vejam, não é uma droga hipoglicemiante, tá? Ela age independentemente da insulina. Então, ela não promove hipoglicemia, a menos que esteja em associação com insulina ou outro hipoglicemiante. Então, não é uma preocupação importante, né? O Canvas, um grande estudo que certamente vai ser mencionado aqui, ele demonstrou para a canaglifosina um risco de fratura por aumento da reabsorção óssea e amputação de membros inferiores. Entretanto, o Creedence, utilizando a mesma substância, a mesma molécula, né, que é a canaglifosina, não confirmou o aumento do risco dessa complicação. Mas, de toda forma, convém o cuidado para quem for utilizar esta droga, né, esse fármaco. A cetoacidose euglicêmica, de fato, tem se observado um aumento na incidência, né, que é aquela cetoacidose com glicemia menor do que 200, né, com a incidência dessa complicação, de fato, aumentou, não sei se por um aumento mais na percepção das pessoas, um aumento no diagnóstico, um aumento no relato, mas, de fato, existe uma correlação, um risco da cetoacidose euglicêmica com o uso do ISGLT2. É raro, mas como é uma complicação grave e potencialmente fatal, precisa ter um cuidado. Os riscos dessa complicação são os mesmos para a cetoacidose de outras causas, né? Os fatores de risco, os fatores precipitantes. Então, aqueles pacientes desidratados, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado no perioperatório, inclusive porque esse paciente vai passar por um estado mais prolongado de jejum, né? Então, precisa ter esse cuidado, essa atenção, mas lembrando que é raro, é bem raro. Então, em resumo, é uma medicação, é uma classe, na verdade, com um excelente perfil de segurança. Claro que a gente vai analisar todas essas variáveis antes de iniciar a medicação, e muito importante é a informação e que os médicos também saibam dessa possibilidade das complicações. É uma medicação que pode ser combinado com todas as outras classes de antidiabéticos, tá? E que já é permitido o seu início em pacientes com taxa de filtração glomerular a partir de 20 ml por minuto por 1,73 de superfície corporal. Trago para vocês também quais são as recomendações da diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Diabetes, agora de 2022. Aqui só para vocês virem um resumo de qual a classe de recomendação, o nível de evidência, né? Então aqui
a recomendação classe 1 em verdinho, que houve consenso, então é recomendado. A classe 2A, aqui em amarelo, deve ser considerado. Então, quem estuda diabetes, quem vai olhar lá na diretriz, né, o primeiro quadrinho que vai ver é esse aqui, né, da recomendação de tratamento inicial para pacientes com diabetes mellitus sem complicações cardiovasculares ou renais. Cardiorrenais, vou falar assim porque a vida é curta, tá? Então, a gente começa, eu quero que vocês observem que, de fato, hoje ainda, pela SBD, para esses pacientes que têm uma glicada menor que 7,5, continua sendo recomendação a monoterapia com metformina, certo? Mas, por exemplo, a ADA, a American Diabetes Association, já abre essa possibilidade de monoterapia com outros fármacos também. Entretanto, aqui, ó, quando o paciente está com uma glicada entre 7,5% e 9%, a gente já se deve considerar a terapia dupla, metformina mais um outro antidiabético, né? Que daí, vejam o que é que diz a recomendação 3 dessa diretriz, tá? Então, em pacientes sem doença cardiorrenal, sem tratamento prévio, com a glicada entre 7,5 e 9, a gente já deve considerar a terapia dupla inicial com metformina e outro antidiabético. Aí, com classe 1 de recomendação, a recomendação 4 fala que a decisão desse outro antidiabético seja individualizada, considerando a eficácia, o risco de hipoglicemia, lembrando que os inibidores da SGLT2 têm baixíssimo risco de hipoglicemia, proteção cardiovascular. Aliás, é preciso lembrar, né, que a principal causa de mortalidade em pacientes com diabetes mellitus é justamente causas cardiovasculares. Proteção renal e efeitos sobre peso, tolerabilidade, custo e potenciais efeitos adversos do paciente. Então, aqui, destacando para vocês que, ao associar esse segundo antidiabético oral, quer dizer, junto, né, essa terapia dupla, a gente leve em consideração todos esses fatos, mesmo para pacientes que não têm complicações cardiorrenais instaladas. A recomendação 9, olha, ela agora já cita o inibidor da SGLT2, tá? É uma recomendação classe 2A, né? Deve ser considerado o uso dessa classe em associação, né, com a metformina, para pacientes mesmo sem doença renal estabelecida. Então, ele já coloca como considerar essa possibilidade da classe, mesmo que o paciente não tenha doença renal estabelecida. Isso deve provir, né, as meninas vão confirmar, e o objetivo disso é proteção renal, né, proteção de perda renal. Isso deve ser secundário, deve ser extraído de resultados em redução de desfecho renal, mesmo em pacientes com função renal preservada. As meninas vão confirmar se isso é fato, a Hélida. Em pacientes sem doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, olha aqui de novo os inibidores da SGLT2 aparecendo textualmente como recomendação, classe 2A, pela SBD, que elas devem ser consideradas para redução de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Observem, mesmo para aqueles pacientes que ainda não têm doença cardiovascular estabelecida. Certamente isso provém de dados, de evidências que demonstram reduzir risco cardiovascular, mesmo em pacientes para prevenção secundária, mesmo em pacientes que não têm doença aterosclerótica clínica demonstrada. Bom, para quem já tem doença cardiovascular aterosclerótica, aí não há dúvida, a terapia dupla com metformina mais um análogo do GLP-1, ou um inibidor da SGLT2, já deve ser recomendado como terapia inicial independente da glicada. Vejam, 7,5, 7, enfim, independente do valor de glicada, esse paciente que tem doença aterosclerótica estabelecida já deve iniciar com terapia dupla, e essa terapia dupla consiste numa associação de metformina mais um análogo do GLP-1
ou inibidor da SGLT2. E, claro, à medida que não se alcançam as metas, vão se adicionando outros fármacos ou insulina. Então, para vocês verem, como recomendação classe 1, nível A de evidência, em adultos com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, é recomendado essa associação, tá? E, claro que com fármacos que tenham um benefício cardiovascular comprovado, independente da glicada. Isso a fim de reduzir desfechos cardiovasculares. Para doença renal do diabetes, o que é que está lá na recomendação? O que é que está lá na diretriz? Então, pacientes que já têm disfunção, já têm redução da taxa de filtração glomerular estimada, né? Iniciar terapia dupla, independente da glicada também. E aqui vejam, inibidor do SGLT2 aparece primeiro, e a metformina como a associação, independente da glicada. E, claro, a partir daí, dependendo da necessidade, outras terapias sendo adicionadas, né, ou insulina, para se conseguir obter a meta de glicada. Então, vejam, classe 1 de recomendação nível A. No tratamento de DM2 com doença renal do diabetes, uma taxa de filtração glomerular menor que 60, aqui vocês ainda estão vendo que está 30, né, mas eu vou fazer um adendo já já, ou albuminúria, já é recomendado o uso de inibidores de SGLT2 para reduzir a progressão para doença renal terminal e morte, tá? Então, já está recomendado ele como primeira linha de tratamento, né? No caso, vai ser associado à metformina. O adendo que eu queria trazer aqui para vocês é que, recentemente, a CADIGO, né, nas suas diretrizes, já liberou o início dessa classe de medicamentos para pacientes com a taxa de filtração glomerular superior a 20, né? Então, é porque o limite inferior era 30, né, até um tempo atrás, aí cada vez mais evidências com estudos incluindo pacientes com taxas de filtração glomerulares inferiores a esses níveis, demonstrando também o benefício. Então, já está claro que taxa de filtração glomerular a partir de 20 para cima, né, entre 20 e 60, pode iniciar sem problema, tá? Sendo que a dapaglifosina mantém 10 miligramas, gente, essas medicações são administradas uma vez ao dia, tá? A empaglifosina se recomenda que inicie 10 miligramas, podendo-se chegar até 25 se houver necessidade pela glicada, e a canaglifosina, a dose seria 100 miligramas ao dia. Pacientes com diabetes mellitus e insuficiência cardíaca, a recomendação é que já tenha o início do tratamento com ISGLT2 associado à metformina, independente da glicada, tá? Então, independente da glicada, já é recomendado que se faça, seja iniciado o ISGLT2, é o que fala nessa recomendação que é classe 1, nível A, né, que esses inibidores da SGLT2 estão recomendados como medicação inicial para pessoas com diabetes mellitus tipo 2 e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? É isso que ainda está na diretriz dessa forma, mencionando a fração de ejeção, né? Mas a Rafa vai falar certamente melhor do que eu sobre um benefício a mais, estendendo essa recomendação, não sei, mas a diretriz ainda coloca essa faixa de fração de ejeção, mas é claro que a gente vai individualizar o tratamento, a gente conhece os benefícios, né? Enfim, a classe vai ser associada à metformina com o objetivo de reduzir hospitalização por insuficiência cardíaca, morte de causa cardiovascular e melhora do controle da hiperglicemia. Evidentemente, outras classes, outros fármacos ou mesmo insulina sendo adicionados como protocolo para fim de alcançar os níveis de glicemia, de glicada estabelecidos como meta. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar, tá? Gi?
Dormiu. Então, quer dar continuidade, Hélida? Vou dar continuidade, gente, para a gente não atrasar, porque a Rafa vem aí com uns 550 estudos para provar aí o uso do ISGLT2. Queria agradecer pelo convite. A gente se dividiu um pouco para falar sobre os desfechos renais. A Gente, eu não dormi, não. Eu não dormi nem sumi, o negócio saiu daqui, eu não conseguia voltar, entendeu? Mas já estou aqui, desculpa. Mas já está tudo certo. Hélida, desculpa te cortando. Nada, que isso. Maravilhosa apresentação. Te agradeço muito. Você falou das indicações, características dos inibidores, e principalmente a questão das recomendações das diretrizes, né? Principalmente da diretriz da SBD de 2022. Agora nós vamos entrar com a Hélida, que eu tinha... Já que eu perdi o time aqui, fechou e não consegui abrir. Com a Hélida, que é a nossa nefrologista, tá? O nome é Hélida Carvalho. Ela é nefrologista pelo Hospital Santa Marcelina de São Paulo. Ela é membro do corpo clínico da SOS Rim e no Hospital de Base, Dr. Ari Pinheiro. E ela é médica também, preceptora da disciplina de clínica médica, né? Também no Hospital de Base, Dr. Ari Pinheiro. Ela vem trazer para a gente as novas evidências dos desfechos gerais, impacto da taxa de filtração glomerular com os inibidores da SGLT2 e principais artigos com os desfechos renais. Hélida, agora é com você, viu? Desculpa aí, mas deu tudo certo. Que isso. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, pessoal. Antes de falar sobre os desfechos renais com o uso do ISGLT2, que são os inibidores do correceptor de ISGLT2, a gente precisa saber onde real age a nível renal, quais são os benefícios, o porquê desses benefícios. Antes de começar a falar sobre as publicações, as evidências, são várias, a gente tem estudo em andamento, a gente já tem estudo confirmando esses efeitos benéficos da droga, não como uma medicação, como uma droga isolada, mas como um efeito de classe mesmo. Então, eu separei esse slide para mostrar mais ou menos o mecanismo e como isso aconteceria e o porquê desses benefícios intrinsecamente, né? Nesse painel A, vocês conseguem ver uma taxa de filtração glomerular, vocês conseguem ver a arteríola aferente, que é onde o sangue entra, e a arteríola eferente, de onde o sangue sai. Essa microvasculatura glomerular, ela é ligada, né? Ela tem uma reabsorção de sódio e glicose a nível de túbulo contorcido proximal, ali basicamente em SGLT2, que é a porção S1 do túbulo contorcido proximal, e 90% dessa glicose é reabsorvida nesse receptor, que é o correceptor SGLT2. Junto com a glicose reabsorvida, a gente também reabsorve sódio. Os outros 10% são reabsorvidos pelo receptor SGLT1. A gente sabe que a glicose é filtrada livremente nos glomérulos, então de 120 a 180 gramas que a gente reabsorve, mais ou menos meia grama fica meio grama fica eliminado, então praticamente a gente não elimina a glicose, né, no trato urinário. Não existem variações importantes que levam à ativação do aparelho justaglomerular, quando a gente tem uma taxa de filtração glomerular e quando a gente não tem nenhuma condição que interfira nisso. Quando a gente vai falar do diabetes, que é o painel B, que é a figura B, a gente percebe que ocorre uma hiperativação desses receptores, desses correceptores, ocorre um aumento da reabsorção de glicose no SGLT2, e aí a gente estimula a neoglicogênese, e aí a gente aumenta a quantidade de sódio, o aporte de sódio que chega no túbulo contorcido distal. Quando eu faço isso, eu ativo o aparelho justaglomerular, que é o feedback
justaglomerular, que a gente fala, ativa a renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema bem conhecido por nós todos. E aí a gente, como mecanismo de adaptação, a gente faz uma vasoconstrição da arteríola eferente. Toda vez que eu faço isso, eu aumento a pressão de perfusão, eu aumento a pressão intraglomerular, aumento a taxa de filtração glomerular. É uma forma de compensação no paciente que tem diabetes. Quando isso acontece, a gente passa a reabsorver mais do que deveria e, junto com a glicose e sódio, a gente passa a reabsorver muitas macro e micromoléculas. E aí, quando a gente excede o limiar, que é do túbulo contorcido proximal, quando a gente excede essa reabsorção de proteínas, a gente passa a perder essas proteínas a nível tubular. Isso já está muito bem documentado, as infinitas repercussões que isso gera a longo prazo. Isso leva, então, a um processo inflamatório difuso e, consequentemente, lesão e progressão de doença renal. A proteinúria, hoje a gente não fala mais de macroproteinúria, nem macroalbuminúria, a gente fala de proteinúria, e a gente sabe que isso a longo prazo aumenta muito o risco de desfechos renais ruins, né, de morte, de etiologia renal, de piora da disfunção renal e, consequentemente, início de terapia renal substitutiva. Até então, a gente não tinha muita coisa, né? A gente usava o IEC e o BRA, né, que são que vão vasodilatar as arteríolas eferentes, que vai vasodilatar a arteríola eferente, e aí a gente consegue melhorar esse hiperfluxo e, consequentemente, melhorar todo esse desfecho que aconteceria. A gente ainda não tinha nenhuma medicação que interferisse na arteríola aferente, né? E por mecanismos ligados à adenosina, à própria metabolização da insulina e até o excesso e o estímulo da neoglicogênese, a gente não tinha nada que inibisse a vasodilatação da arteríola aferente. O paciente diabético, ele vai ter uma vasoconstrição da arteríola eferente e uma vasodilatação da arteríola aferente por esses mecanismos que eu relatei. Com o início, né, com a inibição, com o uso dos ISGLT2, a gente conseguiu diminuir essa hiperativação desses receptores, né, diminuindo a reabsorção de sódio e glicose aqui no túbulo contorcido proximal, reduzindo um pouco esse aporte de sódio que chegava ali no túbulo contorcido distal e era um mecanismo de feedback glomerular, e a gente passou a fazer vasoconstrição da arteríola aferente. Então, é um jogo de resistores, né? A gente passou, então, a usar o IEC e o BRA para fazer uma vasodilatação da arteríola eferente e o ISGLT2 para fazer uma vasoconstrição. Assim, eu consigo reduzir o hiperfluxo, reduzir a pressão de perfusão, a pressão intraglomerular, e aí eu consigo melhorar e ter esses benefícios a longo prazo num paciente que é diabético, tá? Com o uso do ISGLT2. Eu não sei se ficou de fácil entendimento, essa parte eu acho que é fundamental para a gente conseguir entender os benefícios que essa droga tem aí e que, de alguma forma, é surpreendente, porque isso mudou uma progressão de uma doença. E a nefropatia diabética, a progressão da doença renal, né, do diabetes, que a gente fala nefropatia diabética quando a gente tem a biópsia, o histopatológico, a gente fala de doença renal do diabetes. Eu não sei se ficou tranquilo para todo mundo aí entender. E aí, antigamente, né, logo a partir de 2015, que foi a publicação do EMPA-REG, né, basicamente, todos os pacientes eram diabéticos, com doença cardiovascular estabelecida ou com alto risco cardiovascular, né? Com alto risco cardiovascular. Todo paciente diabético, né, com doença cardiovascular é um paciente de alto risco. E aí, o primeiro estudo, que foi o EMPA-REG, com 7.000 pacientes, ele fez uma comparação, né? Foi um estudo multicêntrico, também duplo cego, e aí ele comparou a empagliflozina 10 mg versus empagliflozina de 25 versus o placebo. E ele viu que teve desfecho positivo nos desfechos primários, né? Tanto na redução da morte cardiovascular, quanto no infarto não fatal, e AVC e AVE. E aí ele viu também que houve bastante desfechos secundários,
que são as hospitalizações por doenças cardiovasculares. A Rafa vai falar melhor essas questões aí de âmbito cardiovascular. O segundo estudo, que foi em 2017, que foi o Canvas, que aí comparou a canagliflozina, né, com o placebo, foi a mesma coisa. Foram estudos que duraram por volta de 2 a 3 anos, porque foram interrompidos pelo real benefício da droga, e que se tornava até antiético você continuar com o tratamento num paciente que teve um benefício tão significativo. E aí também teve um benefício significativo nos desfechos primários cardiovasculares e nos desfechos secundários. Já o de Clare, que foi também um estudo grande, com 17 mil pacientes, olha o tamanho desse N, assim, é bem surpreendente nessa questão, foi a comparação da dapagliflozina com placebo. Essa já não teve tanto desfecho, tanta importância no desfecho primário, mas no desfecho secundário você viu que a redução de morte por causa renal e de causas cardiovasculares foi até bem significativa, tá? E aí a gente conseguiu ver que a droga tinha muito benefício no diabético. Será que ela tinha muito benefício no paciente que é não diabético? Porque se a gente for pensar nos milhares de benefícios que ela consegue fazer na hemodinâmica intraglomerular, na progressão das doenças renais, será que ela não tinha benefício em pacientes não diabéticos? E aí a gente começou a surgir vários estudos, né? Eu vou falar um pouquinho deles aí, vou falar sobre essa subanálise desses estudos em relação aos desfechos renais. Vocês conseguem ver aqui que o EMPA-REG, o Canvas e o de Clare tiveram mais ou menos de 40% a 50% de impacto, né, nos desfechos renais compostos. Vocês conseguem ver aí o fator protetor aí, e vocês conseguem ver que no EMPA-REG os desfechos renais a subanálise desses estudos era início ou piora da nefropatia, era uma progressão da proteinúria para maior que 300 miligramas por grama desses pacientes. O Canvas era uma redução de 40% da taxa de filtração, ou início de terapia renal substitutiva que durasse por pelo menos 30 dias, ou morte de causa renal. Já o de Clare foi uma redução de mais ou menos de 40% da taxa de filtração glomerular para pacientes com doença renal menor que 60, né, clearance menor que 60 ml por minuto, ou terapia renal substitutiva, ou morte de causa renal. Aqui do lado esquerdo, ele fala macroalbuminúria, mas a gente não usa mais macroalbuminúria como conceito. Vocês conseguem ver que a taxa de filtração glomerular média desses estudos, que foi 2015, 2017 e 2019, eles tinham uma taxa de filtração até alta, né, de 70 a 80 ml por minuto. E não é muito bem o que a gente costuma pegar no consultório. A gente pega os pacientes com clearances menores, com proteinúrias importantes. Você vê que os pacientes aí tinham de 30% a 40% apenas de proteinúria, maior que 300 miligramas por grama no caso do EMPA-REG. Então, não era ainda uma população que a gente queria saber mais, né? Não é aquela população que a gente pega assim no hospital e no próprio consultório mesmo, não é esses pacientes tão compensados assim. É claro que esses estudos foram todos publicados com pacientes com uso de ECA ou BRA em doses otimizadas, em doses por pelo menos 4 semanas. Então, a gente tirou todos esses outros confundidores que poderiam ser impactantes nos desfechos. E aí a gente começou a procurar, né, os estudos começaram a publicar com pacientes que não eram diabéticos, para a gente ver o real benefício em outras classes, em outras condições, e com proteinúrias mais importantes e disfunção renal um pouquinho mais, taxa de filtração glomerular um pouquinho menor. E aqui eu separei esse slide para vocês verem a importância desses estudos. Olha a redução, né, do risco de duplicação de creatinina, início de terapia substitutiva renal, morte por doença renal no EMPA-REG, de 46%. A gente ainda não conhecia nenhuma droga, eu pelo menos não conheço, acho que se equiparou muito para IEC-BRA, assim, para mim é até um pouco de não acreditar. Como que uma droga, gente, eu não tenho conflito de interesses, tá? É só para... Mas assim, como uma droga conseguiu ter a capacidade de reduzir o risco de 40% da taxa de redução da taxa de filtração glomerular em um estudo, né? Então, foi algo impactante, algo que vem para mudar aí muita coisa, e vocês conseguem ver aí de 47% a redução de
do desfecho de redução de piora da função renal em 40% e a taxa de filtração glomerular com necessidade de terapia renal substitutiva. Aqui, eu separei o Credence, que para mim foi um estudo de importância. Ele também conseguiu ver uma diferença aí significativa, foi interrompido, claro, e a primeira vez que a gente começou a avaliar e usar o paciente com diabetes tipo 2 todos, entre um clearance de 30 a 90 ml por minuto, e que tinha uma proteinúria, uma relação albumina-creatinina maior que 300 a 5 gramas, né? E aí todos estavam em uso de inibidores, tá? De ECA ou BRA, com doses otimizadas. O N foi importante. E o desfecho primário era a duplicação, né? O dobro da creatinina, necessidade de terapia renal substitutiva ou morte de causa renal ou cardiovascular. Olha a diferença aí e os eventos e o P, quão significativo foi, né? Então, é um estudo de importância clínica, acho que de aplicabilidade prática, assim, para a gente no futuro levar, no futuro não, hoje, né? Levar em consideração a introdução dessas drogas aí, nesses pacientes com doença renal crônica e diabetes tipo 2. E aí eu me pergunto, mas e essa piora que acontece da função renal, que todo mundo tem tanto medo, né? Será que tinha que ter medo? Porque se vocês pensarem no slide que a gente falou, dessa redução, dessa alteração da hemodinâmica intraglomerular, que é essa vasoconstrição da arteríola aferente e dessa vasodilatação da arteríola eferente, isso é esperado, essa piora da função renal, por volta de mais ou menos 3 semanas, e aí você consegue ver, depois desse período, a diferença de perda da função renal de mais ou menos 1,85 ml por minuto na canaglifosina e o placebo de 4,59 ml por minuto. É uma diferença de 3,17 ml por minuto. Isso é importante? É tão pequenininho, será que isso é realmente importante? A gente ficou se questionando 4 ml por minuto durante um período X de anos, será que isso realmente vai ter um impacto lá na frente na taxa de filtração glomerular nesses pacientes? E aí eu trago esse slide para vocês verem que esses pacientes de alto risco entraram em diálise com 10 anos sem o uso do inibidor de ISGLT2. Vocês conseguem ver aqui, eles eram otimizados para IECO-BRA, mas o clearance deles, né, uma taxa de filtração menor que 10 ml, eles entraram em diálise com mais ou menos 10 anos de progressão de doença. E aí, com essa perda que reduziu, com o uso do ISGLT2, para mais ou menos de 4 ml por minuto para 1,85 ml por ano, o paciente ganhou 15 anos fora de terapia renal substitutiva. Isso é surpreendente, assim, a quantidade de tempo que o paciente ganhou fora da hemodiálise. E nesse caso é uma taxa de filtração menor que 10 ml por minuto que a gente fala. Então, hoje o KDIGO de 2020 e até, né, o de 2022 usa o ISGLT2 como terapia de primeira linha, junto com a metformina, se o paciente for o paciente que pode fazer uso da metformina, né, com clearance maior que 30 ml por minuto, no caso. Mas hoje, o ISGLT2 é a terapia de primeira linha. E com esse slide assim, eu acho que a gente precisa levar muito em consideração e pensar um pouco mais no uso, né? Esse DIP, que é essa piorinha da função renal ali no início, é uma adaptação da hemodinâmica, da microvasculatura intraglomerular, então não deveria dar medo de usar, né? Porque é o que a gente sabe que vai acontecer e que vai melhorar no decorrer das semanas, ou que essa piora fique mantida, mas que segure o paciente e dê a ele 15 anos fora de terapia renal substitutiva. Para mim, acho que é um dos slides mais importantes, assim, que eu queria deixar para vocês pensarem aí, quando tiverem um pouco de receio de introduzir o ISGLT2. Esse slide é bem novinho, assim, bem novinho, acho que foi publicado em agosto de 2021 pelo jornal europeu. Ele fez uma subanálise do Credence e aí ele viu que os pacientes que faziam uso da canaglifosina não tinham tanto impacto e tinham menor risco de hipercalemia, ou seja, o potássio maior que 6, que é o que nossa, no consultório é um calcanhar de Aquiles, porque a gente usa muito IECA, a gente usa
as medicações beta-bloqueadores, a gente usa nos pacientes de insuficiência cardíaca com disfunção renal, que tendem a ter mais hipercalemia, e a gente fica naquele sofrimento de usar bicarbonato, furosemida, para tentar segurar o uso dessas drogas que têm modificação da doença. E aí o Credense veio, né, para abrir os olhos que houve diferença, né, que teve um desfecho, que houve melhora nessa progressão aí da hipercalemia, né, nesses pacientes com taxa de filtração glomerular ali menor que 60, tá bom? É algo aí novo para mim, né, assim, tem menos que 2 anos, que a gente pode levar em consideração nos pacientes diabéticos e doenças renais crônicas, e doença renal crônica. E aí ele começou a pensar, se é uma droga tão boa assim, será que os pacientes que não têm diabetes também se beneficiariam dessa droga? Veio o Vertiz, o DAPA-HF, né, o INCAR, e que fizeram essas comparações nesses pacientes. O DAPA tinha só 50% dos pacientes com diabetes tipo 2, e a gente viu que houve benefícios nesses pacientes, tanto quanto nos pacientes que eram diabéticos. E aí o terceiro estudo, o EMPER, veio com uma taxa de filtração glomerular menor, 20 ml por minuto, né? A gente pôde fazer uso dessa droga, uma taxa de filtração glomerular de mais ou menos 20 ml por minuto. E aí a gente ficou, opa, vamos introduzir essa droga ali em pacientes com clearance menor que 30, que a gente tinha tanto medo, né, e receio por, às vezes, desconhecer, ou mesmo medo de estar com 20, e aí a gente iniciar a droga e o paciente entrar nesse contexto, mas a gente percebeu que o desfecho e a melhora nessa progressão da doença era bastante benéfico. E separei o estudo DAPA-CKD. Esse estudo foi multicêntrico, multicontinental, ele envolveu 21 países. Eu acho que nosso país foi bem representado. Ele teve um N de 302 pacientes, se eu não me engano. Foi o segundo país mais bem representado, né? O primeiro país foi os Estados Unidos, com 533 pacientes. México, Peru, aqui também foram bem representados, mas a gente pegou esses pacientes, né, para avaliar se realmente a dapagliflozina versus o placebo, e quais seriam os desfechos. Os desfechos primários foi um desfecho renal composto, um desfecho composto, que era uma redução da taxa de filtração glomerular para mais de 50%, início de terapia renal substitutiva, ou morte renal, morte de causa renal ou doença cardiovascular. Os critérios de inclusão desse estudo foram pacientes maiores que 18 anos de idade, e aí a gente pegou pacientes com taxa de filtração glomerular entre 25 a 75 ml por minuto. Aí aqui a relação albumina-creatinina era de 200, né? O outro estudo que a gente comentou era 300 miligramas por grama. Eles deveriam estar em uso de EcoBRA por mais de 4 semanas, e eram pacientes com e sem diabetes. Na etiologia desses pacientes que não eram diabéticos, eram pacientes com GESP, que são as glomerulonefrites crônicas, e nefropatia por IgA. E a gente queria saber se a subanálise desses estudos realmente teriam benefícios nesses pacientes, porque a gente, nefrologista, pega muita glomerulopatia. E aí a gente queria saber se o ISGLT2, nesses contextos, seriam realmente benéficos nesses pacientes que não tinham diabetes. Os critérios de exclusão foram os pacientes diabéticos tipo 1, porque eles não estavam na maioria desses estudos. A doença renal policística, em alguns modelos experimentais, a gente viu que poderia aumentar a proliferação cística, e aí, então, o estudo não incluiu esses pacientes, e pacientes com atividade de doença autoimune, nefrite lúpica, vasculite, porque, às vezes, a piora da função renal inicial poderia ser um efeito confundidor, como atividade da doença. E a imunossupressão, em pacientes com menos de 6 meses de uso, né, os transplantados renais, por exemplo. E aí a gente conseguiu ver, com esse estudo, que houve uma redução do risco, né, do seu desfecho primário e dos desfechos secundários, que eram esse declínio sustentado da taxa de filtração glomerular, morte cardiovascular ou morte por todas as causas, de 39%. Foi significativo, foi um P bem significativo. Ele foi interrompido, esse estudo,
por aquilo que eu já comentei com vocês, por ser antiético deixar o paciente fazendo uso do placebo, já que era uma droga que tinha tantos benefícios, né, na redução desses riscos todos que a gente falou. Vocês conseguem ver aí na curva. Os desfechos secundários, vocês conseguem ver que todos foram bem próximos, foram significativos, tanto o desfecho composto, que era essa piora que eu comentei, tanto a necessidade de terapia renal substitutiva, não tão significativo aos efeitos, né, cardiovasculares, a morte de causa cardiovascular. Mas a gente conseguiu ver aí a importância e a significância do uso da dapagliflozina nesses pacientes que a gente conversou. Então, a conclusão ficou fácil aí de ver que 39% desses pacientes tiveram uma redução do risco do endpoint composto, 44% teve uma redução do risco para composto renal, 29% tiveram redução para composto de morte cardiovascular, hospitalização por insuficiência cardíaca, e 31% redução de risco por mortalidade de todas as causas. É uma porcentagem grande, uma porcentagem que a gente tem que levar em consideração. Foi a segurança e a eficácia dessa droga. Aí eu coloquei uma tabelinha para vocês levarem em consideração ali na prática. Eu acho que é uma medicação que a gente tem medo, mas que a gente tem que começar a perder o medo. No momento que o paciente tiver critérios para iniciar a droga, que foram os critérios que a gente conversou, de proteinúria maior que 200 miligramas por grama, uma taxa de filtração glomerular ali entre 20, maior que 20 ml por minuto, insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, reduzida, a gente vai iniciar a droga. Na prática, eu costumo iniciar com empagliflozina ou DAPA, as doses mais baixas, e vou avaliando em 4 semanas. E aí eu vejo, teve uma piora da creatinina em mais de 30%? Se não teve, eu vou continuar a droga e vou ficar feliz. Se não teve, a gente vai ter que levar em consideração algumas coisas. O paciente está desidratado, tem depressão de volume, o paciente tem acidose. Se o paciente está desidratado, ele está fazendo uso de diurético, será que eu não posso ajustar o uso do diurético? Eu seguro um pouco o ISGLT2, corrijo essas principais causas e solicito um novo exame em 30 dias. Teve melhora? Continuo com o tratamento. O paciente está acidótico. Acho que a doutora Estela falou, muito bem falado aí das complicações, que eu não vou comentar muito, mas a cetoacidose, que eu não gosto de falar euglicêmica, porque o paciente não está euglicêmico, né? Ele tem uma glicemia menor que 200, ali entre 160 e 170 miligramas por decilitro. A gente sabe que ocorre glicosúria, faz uma redução, um aporte de sódio maior, a gente ativa reduz a insulina por conta dessa redução dessa glicose, e aí a gente tem uma desproporção desses hormônios contrarreguladores, que no caso é o glucagon, que ativa a lipólise, aumenta a reabsorção dos corpos cetônicos, e aí é uma cadeia que fica, e a gente teria esse risco aí de cetoacidose euglicêmica. A gente precisaria afastar a cetoacidose, descartar outras condições. O paciente fez uso de anti-inflamatórios nesse contexto, o paciente está com diarreia, vômitos, e aí a gente vai usar o protocolo do dia doente, que é o sick day, que a gente costuma pedir para o paciente parar a droga quando ele está com uma gastroenterite, ou ele está vomitando, ou ele está em jejum por algum motivo, e aí a gente reavalia e aí considera outras opções, se caso depois de todas essas opções a gente não puder continuar com o ISGLT2. A gente tenta forçar um pouquinho às vezes a barra, porque é uma medicação que tem muito benefício, mas às vezes tem paciente que por algum motivo vai ter essa piora, vai evoluir com a piora e a gente vai precisar tirar por esses contextos que a gente conversou, tá bom? Às vezes as pessoas me perguntam muito sobre o uso da empagliflozina de 25 para reduzir, usar meio comprimido e poder durar ali 2 meses. Geralmente a gente usa às vezes isso na prática, mas
não tem nenhum estudo que faça uso dele quebrado, a biodisponibilidade, enfim, mas às vezes é uma opção nos pacientes do SUS e o preço de que valia de 150 a 200 reais, se ele consegue pagar 85 reais, às vezes a gente tenta convencer, porque a gente vê esses benefícios, mas às vezes ainda é um fator que a gente tem um pouco de dificuldade de preço, acho que já baixou bastante em algumas cidades, eu não sei se aqui em Porto Velho a gente já consegue pegar com a LME, em algumas cidades, Recife, Minas Gerais, a gente consegue pegar a dapagliflozina na medicação de alto custo. Espero que seja uma realidade aí nossa, quem sabe um dia, aqui no SUS. E aí as orientações. Sempre que a gente iniciar um inibidor de ISGLT2, a gente vai pedir para o paciente, vai orientar e falar, olha, você tem risco de aumentar a diurese, você vai monitorizar seu peso diariamente, você vai olhar sua pressão arterial, hipotensões, caso você tenha hipotensão, você vai entrar em contato para a gente conversar e avaliar os principais motivos de estar fazendo essa hipotensão. Você vai medir a glicemia de uma forma um pouco mais periódica, mas que é pequena a chance de hipoglicemia, como a doutora falou, mas a gente pede que avise para a gente quando a glicemia cai para menos que 60, porque às vezes eles usam sulfonilureias, insulina, e a gente precisa ajustar as sulfonilureias e a insulina nesse contexto. A regra do dia doente é pedir para eles pararem a medicação quando estão vomitando, com diarreia, interromper e depois voltar normalmente, comendo e bebendo do jeito que já fazia antes. A gente orienta ficar de olho, ter os cuidados no aparecimento dessas feridas nos pés e nas pernas, por conta dessas vasculopatias periféricas que alguns estudos viram e que pode acontecer, que no caso foi o Canvas, né, que muita gente ficou com medo de fazer uso por conta do risco de piorar a vasculopatia periférica nesses pacientes. Queixas de ardor, queimação, a maioria dos estudos viu que a infecção do trato urinário não foi tão importante nesses pacientes, foi mais mesmo infecção genital micótica, né? E aí a gente pede para fazer um asseio, uma higiene da região, nos informar. E, claro, se o paciente já tiver um histórico de cistite de repetição, às vezes a gente vai precisar parar essa medicação, mas que na maioria das vezes não é o caso. A gente sempre orienta também, caso eles tenham coceira, vermelhidão, na região genital, de avisar a gente e para que a gente tenha um pouquinho de noção de se isso pode ser uma das relações com o início da medicação, tá? Tem outras complicações que são pequenas, eu particularmente nunca vi gangrena de Fournier, que tem algumas descrições, o risco de fraturas ósseas, né, com o uso de algumas drogas dessa classe, mas, no geral, é uma droga bem segura e eu acho que o benefício supera o risco em todas essas questões. Acho que tem outros estudos, que o EMPA-KIDNEY, que ainda não saiu, que também fez algumas comparações importantes nesse contexto de doença renal crônica, e acho que muita coisa vem aí e acho que só vai sedimentar mais o uso dessa medicação. Acho que é isso, pessoal. Não sei se eu falei rápido aí, mas a gente está aberto aí às dúvidas. Não, Elida, foi excelente. Dessa vez eu não minimizou aqui, eu consegui entrar rapidinho. A doutora Estela falou que a dapagliflozina a gente consegue pegar assim no alto custo, tá? Ah, legal. E, assim, sensacional. Acho que tirou qualquer medo e dúvida que os colegas tinham em relação, principalmente ao iniciar essa medicação com os seus pormenores, né? E agora, sem mais delongas, vamos para a terceira palestra, porque não estão sendo aulas, né? Estão sendo palestras da noite com a doutora Rafaela Radner, que é nossa colega cardiologista, e ela é especialista em insuficiência cardíaca e transplante cardíaco pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é preceptora da disciplina de cardiologia da residência de clínica médica do Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro. Ela é membro integrante da clínica OIOP, falei certo, né, Rafa? OIOP, tá? Membro do corpo clínico também da clínica Cardiovida, é médica assistente do Hospital 9 de Julho de Rondônia. Ela vai falar um pouquinho para a gente
dessa droga em relação à insuficiência cardíaca e seus estudos, prevenção e tratamento, e falar das diretrizes nacionais e internacionais e também das orientações para o uso dos inibidores da SGLT2, agora sim voltado à cardiologia. Mas, como a gente percebeu, essa droga ali é sensacional para o paciente. É com você, Rafa. Boa noite, vou compartilhar aqui só um pouquinho. Está aparecendo? Está aparecendo? Sim, tá aparecendo. Então, vamos lá. Então, eu queria agradecer o convite da Suceron, e eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque essas apresentações são muito longas e a gente tem que tentar condensar ao máximo. A minha parte ficou sobre as indicações do ISGLT2 na insuficiência cardíaca. Antes de chegar a essa medicação em si, a gente tem que lembrar que a insuficiência cardíaca é uma doença com alta taxa de morbimortalidade. Ela é a causa número 1 em hospitalização de pessoas com mais de 65 anos. 1 em cada 25 pacientes não sobrevive à primeira hospitalização em decorrência da própria insuficiência cardíaca. 1 em cada 10 pacientes morrerá em até 30 dias após a hospitalização. E até 30% dos pacientes morrerão em até 1 ano após a hospitalização. Então, é uma doença que realmente tem uma alta taxa de mortalidade e, às vezes, é uma doença, muitas vezes, negligenciada por muitos colegas. Aqui só para mostrar que a insuficiência cardíaca ela ainda entra como uma das principais causas de hospitalização em 30 dias. É uma das doenças crônicas que mais pioram a qualidade de vida do paciente e muitas vezes a insuficiência cardíaca ela pode ser até muito mais grave, muito mais maligna do que muitos câncer, perdendo ali para o câncer de pulmão apenas. Então, até 1985, nós tínhamos apenas 2 medicações que tratavam a IC, que era a furosemida e a digoxina. Com isso, como viram que é uma doença com alta taxa de mortalidade, uma doença grave, uma doença que o paciente perde muita qualidade, então os pesquisadores tentaram pesquisar outros meios para tentar melhorar os sintomas do paciente, melhorar a qualidade de vida, melhorar a capacidade funcional, prevenir a hospitalização e aumentar a sobrevida. Então, essa foi a evolução dos estudos em insuficiência cardíaca. A partir de 1985, já temos vários estudos e várias drogas consolidadas para o tratamento da insuficiência cardíaca, mas eu vou me ater apenas aos inibidores do ISGLT2. O primeiro estudo, a Estela já falou muito bem sobre o EMPA-REG, que foi em 2015. Não vou falar muito, senão vai ficar muito repetitivo, mas o EMPA-REG, ele foi um estudo que tentou avaliar ou determinar a segurança cardiovascular da empagliflozina versus o placebo, associada ao tratamento padrão para o diabetes e suas comorbidades, e também avaliar os efeitos cardioprotetores nos pacientes que tinham diabetes e tinham alto risco cardiovascular. Então, foi um estudo que mostrou que teve uma redução de 14% dos endpoints primários, que foi para morte, infarto e AVC, teve uma redução de 38% de morte cardiovascular, 32% de mortalidade por todas as causas, e aqui é o que se destacou, que teve uma diminuição de 35% de hospitalização por IC. Então, foi um estudo que começou a se pensar que essas medicações poderiam melhorar a qualidade de vida de um paciente com insuficiência cardíaca. Os estudos até aqui, o Canvas, o Credence, o Declare, o EMPA-REG e o Vertiz, todos foram pacientes com diabetes tipo 2. Então, como a Hélida já falou bastante desses estudos, precisou também avaliar pacientes que não tinham diabetes, porque são pacientes com alto risco cardiovascular, com alta chance de evoluir para uma doença, para insuficiência cardíaca. Então, se tentou pesquisar meios ou medicações para tentar diminuir a progressão dessa doença. Então, a gente teve o DAPA-HF, que foi um estudo de 2019,
que teve como objetivo avaliar a dapagliflozina em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e avaliar a eficácia e segurança da dapagliflozina no paciente que já está em tratamento padrão para IC. E nesse estudo já temos pacientes tanto com diabetes quanto pacientes sem diabetes. Temos nesse estudo, então, como desfecho primário, a piora da insuficiência cardíaca e a morte cardiovascular. Então, nesse estudo, os pacientes eles tinham fração de ejeção menor ou igual a 40%. Eram pacientes que tinham uma classe funcional de NIRA de 2 a 4, tinham NT alterado, eles avaliaram lá de acordo com se tinha internação recente ou se tinha FA, e todos tinham uma taxa de filtração glomerular acima de 30. Então, nesse estudo, no DAPA-HF, houve uma redução de 26% da piora da IC ou morte cardiovascular, que foi o desfecho primário. Além disso, como desfecho secundário, foi um estudo também que reduziu em 25% hospitalizações por IC e também melhorou o total de eventos combinados de hospitalização e morte cardiovascular também. Existe uma escala de câncer que avalia é como se fosse a qualidade de vida do paciente. E nesse estudo também observou uma melhora da qualidade de vida no paciente. Depois do DAPA-HF, nós tivemos outro estudo, que foi o Emperor Reduced, que foi um estudo de 2021. Ele foi um estudo também randomizado duplo cego. Ele teve como objetivo avaliar a eficácia e a segurança da empagliflozina nos pacientes com IC, com fração de ejeção reduzida, em que já estavam em uso do tratamento padrão para IC. Esse estudo foi muito parecido com o anterior, do DAPA-HF. Os pacientes também tinham fração de ejeção menor ou igual a 40%, pacientes eram diabéticos ou não diabéticos, e tinha uma classe funcional de NIRA em torno de 2 a 4. Como desfecho primário, nós tivemos como piora da IC e morte cardiovascular. Nesse estudo, nós observamos que tivemos uma redução de 25% na morte cardiovascular ou hospitalização por IC, com NNT de 19, e também tivemos uma redução de 30% no tempo para a primeira hospitalização por IC e hospitalização por IC recorrente. Além disso, foi um estudo que conseguiu avaliar o efeito dessa medicação em pacientes sem diabetes e com diabetes. Pacientes que não tinham diabetes tiveram uma redução de 22% em morte cardiovascular ou hospitalização por IC, e os pacientes com diabetes, uma redução de 28% em morte cardiovascular e hospitalização. Também teve um declínio da função renal 4 vezes mais lento nos pacientes do grupo da empagliflozina. Também na questão, nos eventos renais, nós tivemos uma redução de 50%, nesses pacientes do estudo. Então, como a Hélida já falou, já deixou bem claro a importância e como foi tão grande esse estudo na questão renal também. Aqui é para mostrar que os inibidores do SGLT2, eles são medicações que, com efeito adversos, nós temos principalmente as infecções genitais. A cetoacidose diabética e a gangrena Fournier já são eventos mais raros. Eu nunca peguei, geralmente é mais infecção genital, mas só para observar e ficar de olho nessa questão. Então, tivemos de estudos que estão associados ao tratamento da IC, o DAPA-HF, o Emperor Reduced, e tivemos agora o Emperor Preserved, que foi feito agora também em 2021. Esse estudo, ele pegou pacientes diferentes do anterior, mas foram pacientes com fração de ejeção preservada, considera-se aí uma fração de ejeção maior que 40 nesse estudo. Pacientes eram diabéticos ou não diabéticos, também foi usado a empagliflozina na dose de 10 miligramas, e os pacientes também tinham fração de ejeção ou NT-proBNP aumentado. Como desfecho primário, foi o morte cardiovascular e hospitalização por IC. E nesse estudo, nós podemos observar que, como desfecho primário, nós tivemos uma redução de 21% do risco combinado de morte cardiovascular ou hospitalização por IC.
e como evento secundário, tivemos uma redução de 27% no total das hospitalizações por IC, tanto primeira hospitalização quanto hospitalização recorrente. Então, foi uma medicação que foi muito boa para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é a doença que mais temos medicações que com evidência de redução de mortalidade. E quando a gente falava em insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, nós já não tínhamos nenhuma medicação com alguma evidência desse campo, nesse valor. Eram mais medicações para tratar os fatores de risco ou os sintomas. Então, essa é uma medicação que vai mudar também o mundo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e hoje em dia ela já está até bastante utilizada. Tivemos alguns estudos que avaliaram também os inibidores do SGLT2 em pacientes não ambulatoriais, em pacientes agudos, descompensados. Tivemos 2, o SOLOIST, que foi um estudo de 2021, que avaliou a sotagliflozina em pacientes diabéticos, todos eram diabéticos, que foram hospitalizados por insuficiência cardíaca. Então, é um paciente que teve um evento agudo, foi hospitalizado por IC, e eles receberam essa medicação, essa sotagliflozina, nesse contexto de um evento agudo descompensado. Só que a maioria desses pacientes que receberam a medicação, eles receberam a medicação já mais próximo da alta, então não pegamos aquela fase mais complicada do paciente na internação. Ou então, as medicações eles receberam 2 dias após a alta. Como desfecho primário desse estudo, eles avaliaram a morte por causas cardíacas, internações por IC ou alguma consulta por urgência. Foi um estudo que teve um tempo de acompanhamento de 9 meses, teve um N de 1.222 pacientes, e ele terminou mais precoce porque ele perdeu um financiamento. Então, foi um estudo que conseguiu avaliar, de alguma forma, se a gente conseguiria entrar também com o inibidor de SGLT2 numa fase aguda, já que é um paciente que chega muito descompensado, é um paciente que, às vezes, chega com a função renal muito alterada, eletrólitos alterados, e a gente acaba que fica com medo de entrar com a medicação por conta disso. Mas apesar de ser um estudo que parou com 9 meses de segmento, a gente conseguiu ver uma certa evidência, uma certa melhora e redução dos desfechos primários. O que deixa de limite nesse estudo foi que os pacientes eram todos diabéticos, as medicações que eles receberam, mais de 50% dos pacientes receberam a medicação já após a alta, então já eram pacientes praticamente já compensados. E então ficou ainda aí a nossa dúvida em relação a: eu posso usar realmente o ISGLT2 na fase aguda? Então a gente ainda ficou com essa dúvida. E aí saiu agora esse ano o Impulse, que foi um estudo pequeno. Ele teve um N de 530 pacientes, que avaliou o uso da empagliflozina na insuficiência cardíaca aguda ou no paciente que tinha uma IC crônica, mas que descompensou agudamente. Eram pacientes com diabetes ou sem diabetes, então ele já teve mais pacientes. E tanto faz se o paciente tinha fração de ejeção preservada ou fração de ejeção reduzida. Eles usaram empagliflozina em 10 miligramas por dia versus placebo. Aqui, a randomização desse estudo já foi diferente. Ele iniciou a medicação com até 3 dias da admissão. Então, eram os pacientes ainda ali numa fase mais crítica, porém, o N foi muito pequeno, o tempo de segmento foi só 90 dias, então, nesses 90 dias, apesar de ter começado a medicação e avaliado até 90 dias, conseguiu se observar um benefício dessa medicação mesmo na fase aguda. Então, eles conseguiram melhorar, observar que teve uma melhora clínica significativa, uma diminuição de morte e hospitalização, melhora da qualidade de vida, um aumento da redução do peso e melhora também do NT-proBNP. Mas é um estudo ainda que
que precisa, assim, de um N maior, de ser maior avaliado, porque os pacientes desse estudo, quando eles colocam lá nas características basais, eram pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular menor que 60. Eu não sei se era menor que 60, muito menor que 60, ou se era mais próximo de 60. Então, eu não sei até que ponto, qual era a gravidade do paciente, para a gente entrar com essa medicação. Mas já é um estudo também que já dá uma luz para a gente no paciente agudo, que é o que mais deixa a gente mais com medo de manejar ali na emergência. Mas já temos uma luz também nisso. Agora, baseado em todos esses estudos, em todos os estudos que a Estela falou, que a Elida falou, e nesses últimos que saíram, que estavam associados ao tratamento da insuficiência cardíaca, o que os guidelines eles conseguem nos dizer? A diretriz brasileira de IC, a atualização dela, a última atualização dela foi em 2021. Em comparação às outras, ela ainda está um pouquinho atrasada, mas eu espero que na próxima já vai atualizar. Então, eles consideram que o ISGLT2, eles não estão ali na primeira linha. Eles colocam aqui como se fosse uma medicação que o paciente já entrou com um tratamento padrão, um antagonista de mineralocorticóide, um beta-bloqueador, um IECOMBRA, ou até um inibidor do receptor de angiotensina e nitrilizina, e se assim ainda se mantiver sintomático, aí sim eles iniciariam os inibidores do SGLT2. Então, na nossa diretriz ainda está assim, mas nós sabemos que desde o ano passado, na atualização do ESC, que é a da Sociedade Europeia de Cardiologia, eles já incluíram, na verdade, os inibidores de SGLT2, em especial a DAPA, gliflozina, e a empagliflozina, como medicações de primeira linha, como medicações que reduzem mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, eles já estão lá junto com os IECOS, os BRA, os inibidores do receptor de angiotensina e nitrilizina, beta-bloqueador, antagonista do receptor de mineralocorticóide. Então, são medicações que já temos que entrar de cara, são medicações de primeira linha, já que todos esses estudos mostraram uma redução significativa de eventos cardiovasculares. Aqui ainda no ESC, que foi publicado no ano passado, ele aqui coloca como medicações de redução de mortalidade, né? Como primeira linha, ele já colocam os inibidores de SGLT2, diferente da nossa diretriz, que acredito que a próxima já vai estar atualizada. E eles também colocam um adendo aqui como uma recomendação para a prevenção primária da insuficiência cardíaca em pacientes com alto risco cardiovascular. Então, eles colocam como classe 1A os inibidores de SGLT2 nos pacientes que são de alto risco cardiovascular para reduzir hospitalizações por IC. Então, aqui, além da DAPA e da empagliflozina, temos a cana e a sotagliflozina também. O American College saiu esse ano, ele também colocou como as medicações que reduzem mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, os inibidores de SGLT2, entrou como classe 1A, então recomendado para reduzir hospitalização por IC e morte cardiovascular, independente da presença ou não de diabetes tipo 2. Aqui é o fluxograma deles, que eles já colocam em step 1, os inibidores de SGLT2, igualmente os do ESC, da Sociedade Europeia. Então, nós já temos aí os inibidores de SGLT2 também de primeira linha. Aqui no ESC, ou no American College, eles colocam uma recomendação para os pacientes que têm uma fração de ejeção entre 41% e 49%. Nesses pacientes, o uso de SGLT2 ainda tem classe 2A. Eles acreditam que possa ter benefício, né, na hospitalização por IC, na redução de hospitalização e na mortalidade, mas ainda ele é de classe 2A, assim como nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, aqui eles já colocam em classe 2A os inibidores do SGLT2 para IC com fração de ejeção preservada, acima de 50%. Nos pacientes que não têm, que estão ainda no estágio A da doença cardíaca, da insuficiência cardíaca, o American College, ele coloca como classe 1A
que pacientes que tenham diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular ou alta probabilidade para doença cardiovascular, eles indicam o ISGLT2 como medicação para prevenir hospitalização por IC. Então, aqui, mesmo que o paciente já não tenha a insuficiência cardíaca propriamente dita, ele já se beneficia da medicação só pelo fato dele ser diabético e com alto risco cardiovascular. Então, o nosso tratamento vai ser que, com as medicações que reduzem o impacto, né, reduzem a mortalidade da doença, nós temos, além do sacubitril valsartana, que são os inibidores do receptor dos receptores de angiotensina e neprilisina, e o IECA, ou o BRA, o aldactônica, a espironolactona, o beta-bloqueador, e agora entrou no pilar de medicação de primeira linha, os inibidores de SGLT2, para pacientes diabéticos e não diabéticos. Se você me perguntar como que eu trato um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, como que eu entro com as medicações, entro tudo de uma vez, não entro, coloco um ou outro. Então, eu geralmente tento otimizar ao máximo a medicação do paciente num menor tempo. A primeira sequência, que é considerada uma sequência convencional, se você avaliar esses steps de 1 a 5, ele otimiza o paciente em 6 meses, mais ou menos. Então, o que a gente espera? A gente espera que o paciente esteja otimizado numa dose maior, numa dose plena ou numa dose tolerada pelo paciente no menor tempo possível. Então, acredita-se que em 4 semanas, ou seja, 1 mês, 2 meses, a gente consiga deixar o paciente otimizado com as medicações que reduzem mortalidade. Então, eu sigo essa sequência aqui do STEP 3, começo com beta-bloqueador e o inibidor de SGLT2, reavalio o paciente em 1 semana, introduzo o inibidor do receptor de angiotensina ou neprilisina, ou IECA ou BRA, o que o paciente conseguir comprar, também tem essa questão. E, por último, eu associo o antagonista do receptor de mineralocorticoide. Então, a gente consegue, sim, otimizar o paciente com as medicações que reduzem mortalidade, não precisando otimizar ele em 6 meses. Às vezes, ele nem está vivo em 6 meses. A gente tem que tentar otimizar o mais rápido possível, e é só ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de cuidado que a gente consegue. Então, das orientações práticas, né? Quais são as orientações práticas antes de iniciar os inibidores de SGLT2 para o tratamento da IC? Então, como a Estela e a Elida já falou, nós temos que ter o controle glicêmico, reforçar o monitoramento da glicemia, reduzir de 25% da dose da insulina e sulfonilureia, observar que os pacientes têm risco de cetoacidose, principalmente associado à cirurgia e a quadro infeccioso, afastar o estresse infeccioso, principalmente infecção urinária, e lembrar que eles não podem ser usados em diabetes tipo 1. O controle volêmico, que é a insuficiência cardíaca, né, são pacientes bastante instáveis, às vezes, que variam demais a volemia, então a gente acompanha sempre pelo peso. Se o paciente está euvolêmico, a gente consegue reduzir 25% na dose da furosemida. Se o paciente está hipovolêmico, a gente precisa corrigir antes a volemia do paciente para poder iniciar o SGLT2, porque muitas vezes o paciente desidrata. Evitar logo de cara a associação com o diurético tiazídico, por conta disso, o paciente desidrata e o paciente começa a ficar mais hipotenso. São pacientes mais graves, são pacientes que têm uma pressão mais baixa por ter uma disfunção ventricular mais grave, então, às vezes, eles não conseguem tolerar a medicação, juntamente com as outras. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela com os inibidores de SGLT2. E, geralmente, eu não associo simultaneamente os inibidores de SGLT2, com os inibidores do receptor de angiotensina e neprilisina, justamente por conta disso, pelo maior risco de desidratar o paciente e o paciente ficar mais hipotenso, não tolerar a medicação e nunca mais querer fazer nada. Então, para o paciente se sentir mais seguro, eu nunca considero os dois juntos simultaneamente para eu conseguir progredir a medicação para esses pacientes. Quanto à função renal, a Elida já deixou bem claro, né? A gente tem que avaliar a taxa de filtração glomerular, mas não ter aquele medo por conta da função renal, já que a gente viu que é uma medicação surreal para evento renal. Então, não esquecer que temos que afastar a congestão renal. Então, se o paciente está congestivo, não tenha medo também de diurético.
suspender o anti-inflamatório, que isso aí, em pacientes renais e pacientes cardíacos, nem devem utilizar. E, como já foi falado, é aceitável uma queda inicial na taxa de filtração glomerular. Se essa queda for maior que 20%, a gente geralmente reduz o diurético ou até mesmo tira, e observe em até 3 semanas que ela deve retornar ao basal. E quanto às orientações gerais para todos os pacientes, é necessário fazer periodicamente a inspeção e higiene urogenital e perineal, tratar a infecção fúngica se tiver presente, ter o cuidado com os amputados, como a Elida falou, por conta das vasculopatias, e os cuidados com as úlceras isquêmicas também. Então, aqui eu concluo que os inibidores de SGLT2, eles representam um grande avanço no tratamento da insuficiência cardíaca, reduzem morte, reduzem hospitalização e reduzem progressão da doença renal. Todos os benefícios são consistentes em diabéticos e não diabéticos. É uma medicação com uma dose única diária, com doses muito baixas e com baixas taxas de efeitos adversos. É uma medicação de fácil implementação e de grande abrangência de tratamento. E as estratégias de implementação, elas devem levar em consideração o benefício muito precoce do medicamento na redução da hospitalização e morte. Eu termino a minha apresentação aqui. Tentei colocar pelo menos os estudos mais importantes e mais atuais, e que são os estudos que mudaram os nossos guidelines atuais de tratamento para insuficiência cardíaca. Bom, gente, acho que todo mundo percebeu o alto nível ali das palestras, como eu falo, que não foram nem aulas. Mantivemos ali uma audiência bem alta, então, assim, não tenho dúvidas do sucesso que a gente atingiu. Sobre isso, o mais importante, beneficiando os nossos pacientes. Cada um na sua especialidade realmente deu um show. E agora eu abro para as perguntas. Se alguém da plateia quiser perguntar, ou se for um pouco mais tímido, quiser fazer pergunta aqui, eu leio também, não tem problema. Só me direciona para quem e faz a pergunta, por favor. E não vão perder a oportunidade, né, gente? 3 especialistas da área, a Rafa na parte de ciência cardíaca, a Estela na parte endócrina, a Elida na parte da nefra. Acho que é o momento da gente sanar qualquer dúvida. Alguém tem alguma pergunta? Queria aproveitar, parabenizar a apresentação de todas. Muito bom, excelente revisão aí das várias especialidades. Primeira pergunta para a Elida. O que você acha, assim, um paciente com um clearance em torno de 20, pensando que que pode reduzir até 20% no início da medicação? Dá para iniciar com segurança? Qual é a tua experiência? Eu acho que é aquele paciente que tu vai ter que vê-lo 2 a 3 vezes no mês. É aquele paciente que tu vai ter que levar bastante em consideração o quadro volêmico, o ajuste desses diuréticos e tudo mais, mas é o paciente que a gente costuma introduzir a droga e esperar por volta de 3 a 4 semanas. É um risco que você tem, né? Aquilo que a gente falou, que a gente sempre tem o nosso receio. A gente recebe muito paciente da cardio, inclusive 22, 23 de clearance, que eles mandam perguntando a mesma coisa que você. Será que eu entro? Será que esse benefício é tão real assim que eu vou correr esse risco de piorar a função renal a mais ou menos 20%? Eu acho que a gente tem que introduzir e suspender algumas outras drogas, às vezes o diurético, orientar bem orientado. Então, todo paciente que entrar no teu consultório, tu tem que deixar bem claro desses cuidados e orientações que a gente conversou e reavaliar ele da forma mais próxima possível, porque não é um paciente que contraindica o uso, mas é um paciente que tu tem que ter na mão, é um paciente que tu vai ter que voltar atrás ou deixar ele muito ciente desses riscos, mas que o benefício da droga a longo prazo e redução do tempo para entrar em terapia renal substitutiva é maior, entendeu? Então, a gente deixa isso bem claro para o paciente. Eu não sei se eu me fiz entender. Ótimo, e aproveitando o gancho, assim, e estando um paciente tá usando inibidor de SGLT2 e cobrar,
e você chega à conclusão que vai ser necessário suspender uma das medicações. Tá chegando em um clearance 15 a 10, né? Qual suspender primeiro? Eu não suspendo assim, né? Eu primeiro vejo os efeitos adversos da droga, né? Se o paciente está tendendo a hipercalemia, se ele está um pouco mais acidótico, eu posso corrigir essas opções, mas no caso dele, eu vou ver qual é a proteinúria, né, que a gente tem que levar em consideração, se é só um renal crônico, se tem proteinúria importante, se ele é diabético, qual é o fator ali que é mais relacionado, se for uma ICFE, no caso, eu opto já em clearance ali de 15, que teoricamente já teria uma doença renal crônica, com fibrose, perda ali da fibrose tubular, eu optaria por manter o IECO ou o BRA, nesse caso, tá? Porque é o paciente que vai se beneficiar da vasoconstrição da arteríola eferente, reduzir hiperfluxo, mas é um paciente que com clearance menor que entrar em diálise, eu vou precisar tirar o ISGLT2, diferente do IECO e BRA, que eu não vou tirar com a entrada na hemodiálise. Perfeito, Hélida. Eu concordo com você também. Eu tenho a mesma visão. Assim, mesmo nessa faixa próxima a 20, é seguro iniciar e só tirar quando vai para diálise mesmo. Isso. Perfeito. Tá, nós tivemos aqui duas perguntas aqui do público, tá? Um da Sara, que é perguntando a indicação referente ao clearance, se é com valores acima de 20, acho que já foi respondido, né? Com as demais perguntas. E também da doutora Elisângela, que perguntou se tem indicação nos coronarianos com fração de ejeção preservada e não diabéticos. Aí eu acho que é mais para a doutora Rafaela. E o doutor Agenor também está com a mãozinha levantada para depois questionar. Rafa, eu já respondi a questão da taxa de filtração. Isso, tá. A doutora Então, deixa eu responder da Elisângela, né? Sim. Pacientes coronariopatas, né? Que tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada de etiologia isquêmica, provavelmente, mesmo não sendo diabéticos, tem indicação, sim, de usar. Hoje, a gente só tem a empagliflozina, por enquanto, né, de estudo. Tá? Vai sair, eu acho que até ano que vem sai o DELIVER, que está estudando a DAPA, gliflozina nos pacientes com ICFEP, e tem ainda 2 estudos em andamento que está avaliando tanto a EMPA quanto a DAPA em pacientes pós-infarto. Então, também vem mais coisa boa, eu acho, aí. Mas sim, esses pacientes com ICFEP de origem isquêmica, não diabéticos, podem usar, sim, a empagliflozina, na dose de 10 miligramas. Rafa, os inibidores, eles diminuíram mortalidade na ICFEP? Eles diminuíram o evento composto de mortalidade e hospitalização por IC. Foi evento composto. Então, não vemos nada até agora para ICFEP, mas foi a única medicação que nós temos que tivemos essa redução de evento de composto. Né? Não foi isolado, foi composto. Tá, beleza. Doutora Agenor, se o senhor quiser falar, por favor, à disposição. Oi, gente, que eu tô no meio do plantão aqui, eu queria parabenizar pela apresentação, foi um excelente, acho que contar com um fórum dessa magnitude, aqui, dessa qualidade em Rondônia foi excelente iniciativa, parabéns a Soceron, parabéns aos colegas que apresentaram, e a minha pergunta vai, acho que também mais para a Hélida, qual que é a segurança que a gente tem no paciente que vai receber contraste e está em uso de inibidor de SLGT2? É necessário remover? A gente tem alguma segurança de manter? Obrigado. Agenor, não tem muita coisa de evidência, assim, mas a gente pensando que é um paciente que vai de alto risco, né? Porque hoje a gente sabe que o uso do contraste, principalmente venoso, não tem tanta interferência a nível de nefrotoxicidade, dependendo do contraste, no caso cateterismo, que eu acho que pode ser isso que seja a tua pergunta, a gente costuma tirar até a realização, esperar 48 a 72 horas
e ver como fica a função renal. Nesses pacientes com função renal, com alto risco de fazer lesão renal. Então, a gente vê no score, vê os pacientes que têm alto risco, diabéticos, hipertensos, anêmicos, uso de balão, enfim. E aí a gente avalia se esse paciente é um paciente que tem risco de fazer uma nefropatia induzida pelo contraste, é o paciente que eu vou esperar 3 a 4 dias para reintroduzir a droga. É o que eu costumo fazer, assim, até mesmo cirurgias de grande porte, que eles vão ficar de jejum muito tempo, acaba que eu suspendo por 3 a 4 dias assim, eu não sei, eu queria até que a doutora Estela falasse um pouco se é isso que ela faz, mas é o que a gente costuma fazer na prática. Sim, Hélida, a recomendação, na diretriz, recomenda a suspensão de 24 a 72 horas antes do procedimento cirúrgico, ou então um procedimento invasivo, um exame invasivo não cirúrgico, é a mesma recomendação, né? Não causa prejuízo para o paciente. Vocês veem que o efeito em reduzir a glicemia não é tão robusto, né? Como, por exemplo, em comparação com outros fármacos ou insulina. Esse paciente né? Enfim, não vai descompensar o diabetes por causa da retirada por poucos dias do inibidor do SGLT2. Então, principalmente voltado para a questão do CAT, né, que no caso é mais a minha rotina, tem uma taxa de filtração glomerular que deve ser tirado, porque geralmente pacientes que eu acho que tem uma maior chance de desenvolver nefropatia induzida por contraste ou algo assim, eu, Gisele, mantenho a droga e faço uma hidratação prévia visando isso. Ou vocês acham melhor, nestes pacientes, realmente retirar a droga, ou se a partir da taxa de filtração glomerular, de quanto que eu, particularmente, tenho que ter atenção para a retirada dos inibidores? Eu penso assim, que independente da taxa de filtração glomerular, se ele vai fazer um procedimento invasivo, eu acho que convém, né? Não seria assim pela taxa de filtração glomerular, então, mais pelo procedimento em si, entende? É a recomendação, né? Claro, você vai individualizar cada caso, né? Também a gente não deve esquecer que tem o risco de cetoacidose euglicêmica, né? Então, aqueles pacientes em estado de jejum prolongado, ou aquele paciente, né? Porque vai fazer o procedimento também, né? Expõe ele sob risco, embora seja muito baixo o risco, né, pessoal? É muito baixo, mas por ser uma complicação potencialmente fatal, uma complicação grave, eu acho que não há prejuízo essa suspensão por poucos dias de uma substância que tem um impacto nem tão intenso, um impacto moderado no nível, na glicemia do paciente, né? Então, acho que... Então, suspende 24 horas antes 24 a 72 horas. E volta 48 a 32 horas após. Expressamente na diretriz brasileira, ele fala suspender 24 a 72 horas antes. Aí você vai individualizar. Isso. Você pode, por exemplo, suspender 24 horas antes e reintroduzir 48 horas depois, ou o contrário, né? Isso aí fica livre, fica a seu critério, né? Mas de recomendação expressa textual, está dessa forma. Aí você individualiza. Por exemplo, se é um paciente que já vai para casa, se é um paciente que já está se alimentando, já está se hidratando, tem condição, você pode reiniciar precocemente, né? Mas aí, dependendo do caso, fica aquele mesmo critério para o paciente que está internado, por exemplo, né? Que a gente, via de regra, pelo menos para pacientes diabéticos, a gente dá preferência ao uso de insulina, até pela condição de estresse, né, da internação, a possibilidade de aumentar significativamente a glicemia dele, né? Ele pode requerer uma terapia insulínica, e isso já justificaria a gente... E quanto tempo eu posso deixar suspensos os inibidores sem prejuízo cardiovascular nestes pacientes? Porque muitos ficam 30, 40 dias internados, tem 2, 3, 4 tempos de angioplastia. E aí, qual que é o que eu faço? Eu não sei as meninas, mas provavelmente não tem um estudo para responder essa pergunta, né? Que tenha testado por quanto tempo diminui o impacto. Os estudos foram realizados com paciente em uso contínuo, né? Assim, então, possivelmente não tem essa resposta. Porém, o estudo teve, como os estudos tiveram longa duração, né? Então, a gente acredita que
um período de dias, não vai impactar negativamente, não vai tirar o benefício do paciente. Né? 30 a 40 dias não chega a impactar no tratamento uma insuficiência cardíaca. Então. Provavelmente a gente não tem essa resposta, né? Em relação à mortalidade, em relação ao desfecho. Se o paciente está internado, ele está recebendo terapia específica durante a internação, né? Se a internação, se o estado clínico do paciente permite o uso, ótimo, maravilha, porque tem pacientes internados e pacientes internados, né? Aí isso não creio que vai impactar negativamente, isso fica a critério clínico, você está avaliando aquele paciente, vê que ele não tem risco de evoluir com uma dessas complicações, não vejo problema também, não é uma contraindicação. Tá ótimo. Agora nós temos o doutor Cristóvão também, que levantou a mão e gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, doutor. Olá, boa noite. Prazer. Não consegui pegar toda a apresentação de vocês, peguei parte, vai me desculpar, mas a parte que eu peguei realmente de muita grande qualidade. Parabéns. A pergunta que eu faço é mais que tudo uma indagação assim, sobre o futuro e sem uma ideia de uma resposta definitiva, mas o Dr. Braualdi escreveu um artigo, eu acredito que faz uns 3 meses, sobre os inibidores de SGLT2, e ele fez uma pergunta no final desse artigo, e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse artigo. Ele pergunta se existe espaço para as glifosinas na prevenção primária. Ele fala que essa é uma resposta que fica para o futuro, e se vocês que debruçaram sobre esses artigos e viram os benefícios, um benefício muito importante já em terapia otimizada, né? Tanto no paciente com insuficiência cardíaca quanto no paciente coronariano, e uma droga nova, tanto no controle de diabetes, também como para o paciente renal, coisa que fazia bom tempo que não saía nada em nefrologia, né? Eu que não sou nefrologista, me desculpe, mas aparentemente fazia um bom tempo que não tinha algo que mudasse paradigmas dessa forma. E se vendo essa droga e vendo esses estudos, você acredita que existe alguma possibilidade dessa droga ser utilizada de forma mais precoce e não só uma vez que a doença seja estabelecida? Para diabetes, sim. Para diabetes, a resposta é sim. Mesmo pacientes diabéticos, para prevenção primária de desfecho cardiorrenal, já tem lugar, sim. Já é previsto na diretriz, inclusive. Já cita textualmente o ISGLT2. E, claro, eu não posso deixar de falar do análogo do GLP-1, não é porque não está na nossa apresentação. Então, para prevenção primária cardiovascular e proteção renal, mesmo em pacientes com taxa de filtração glomerular acima de 60, também tem lugar. Então, como prevenção primária, sim. E outra coisa que eu queria lembrar, gente, é que, principalmente em termos de função renal, a gente lembrar que o paciente diabético, e principalmente no início da doença renal do diabetes, ele tem um estado de hiperfiltração, que já é patológico, né? Então, já começa na fisiopatologia, ele tem um estado de hiperfiltração. Então, estar acima de 60 não significa dizer que ele não tem acometimento, né? Porque começa com o aumento da filtração glomerular sem proteinúria, né? Sem nenhuma outra evidência. Então, a gente deixaria de pegar esse paciente com hiperfiltração que está diabético, se a gente não contemplar isso. Então, tem lugar, sim, no diabetes. E outra coisa que eu queria comentar também, concordo muito com a Hélida, muito racional a fala dela em relação àquela preocupação com a queda inicial da taxa de filtração glomerular quando a gente inicia um ISGLT2, né? Na verdade, é como a gente está tirando a máscara, né? Então, ele tende quando está sem essa droga, ter subir um pouco, né, a taxa de filtração glomerular, e quando a gente inicia, tira a máscara. Então, cai um pouco, mas sem prejudicar. Então, é como a Hélida falou, nenhum desses trials demonstrou risco de agudização da insuficiência renal crônica, né? Então, seguro e indicado, assim. Perfeito o que a doutora Estela falou, assim, o paciente prevenção primária, o paciente que tem uma proteinúria de 200 miligramas por gramas, em alguns pacientes que a gente, às vezes, vê e acha que é irrelevante, uma proteinúria que muita gente não vê como uma proteinúria patológica, né, sendo redundante aí, mas que mostrou muito benefício por conta dessas alterações da dinâmica glomerular. Então, é um paciente que se beneficia muito da droga, e eu acho que ela cabe muito na prevenção primária aí. Acho que falou tudo aí.
E ainda pegando o gancho, que a Hélida fala um negócio e eu lembro de outra coisa. Mas aí a Hélida falou da questão do paciente sem proteinúria, bem lembrado também, Hélida, porque a fisiopatogenia, né, aquela sequência, hiperfiltração, que chamava antes, né, microalbuminúria incipiente, depois macro, foi muito bem descrita para DM1, bem descrita, porque DM1 faz diagnóstico, a gente sabe quando ele faz diagnóstico, na época a gente diagnostica na época, né? Diferente do DM2, que às vezes ele pode passar anos sem diagnóstico, ele já tem tempo de ter complicação renal pelo diabetes e nem sabe que é diabético, isso é uma possibilidade. Então, ele não é tão bem estudado a sequência de eventos que ocorrem na fisiopatologia da doença renal do diabetes no tipo 2. Então, ele pode diferir. Então, veja, 20% dos pacientes com doença renal do diabetes nem tem proteinúria, né? Então, a gente não deixaria de beneficiar esses pacientes se a gente, né, se prender a essas questões. No insulino dependente, principalmente com ICFER, cabe e deve-se usar também esses inibidores, né? Porque demonstra os benefícios não só na questão do diabetes ou na questão nefrológica, mas principalmente na questão da insuficiência cardíaca, né? Ou no insulino dependente tem que ter algum outro cuidado específico, que vocês orientam? Então, que as meninas falaram, as duas contemplaram, eu fiquei muito feliz, né, que a necessidade de quando o paciente usa insulina ou uma sulfonilureia, observar a necessidade de redução da dose. Claro que se esse paciente não estiver fazendo hiperglicemia, era um paciente que vinha bem controlado, você vai introduzir o ISGLT2, aí você considera reduzir a dose dessas outras classes, a insulina ou sulfonilureia, né? Esse cuidado mesmo que tem que ter, porque as meninas falaram muito bem da hidratação, a combinação com AINE, né, Rafa? Né? Enfim, todo esse cuidado Foi que lindo. É necessário ter. É o nervoso que dá em todos nós, né? Então... Não, a única que fez feio fui eu, que não conseguia coisar aqui, o resto foi tudo lindo. Então, gente, deixa eu ver se mais alguma dúvida, alguém mais quer perguntar alguma coisa, senão a gente já vai encerrar o nosso clube de revista por aqui. Hélida, quer falar alguma coisa como encerramento? Depois eu vou dar a palavra para cada uma de vocês também. Você está com o microfone fechado, Hélida. Foi mal, gente. Não, eu acho que a gente detalhou bem. Eu acho que quando a gente entende um pouco da fisiopatologia e dali da base, a gente consegue, mesmo com medo de algumas coisas, se encaixar bem nesse contexto, principalmente do diabético, que é nosso... a doutora Estela sabe, é muito diabético para pouco endócrino. A gente tem sofrido, viu? E é isso, acho que as meninas falaram muito bem, acho que é só agradecer mesmo. Foi muito boa a tua explanação na questão da fisiopatologia, porque uma dúvida particular minha era que só a empaglifosina melhorava a questão da função renal, né? Que era que tinha na diretriz brasileira, mas nem da fisiopatologia observa-se efeito de classe, não tem? Isso. Não tem como a gente falar, não, é só a EMPA, não, é os inibidores, né? Então, assim, te agradeço, acho que assim, obrigada, gente. Foi sensacional. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando também, enquanto eu vou encerrando. Rafa, sua vez, quer falar alguma coisa, algum encerramento? Fica à vontade. Bom, deixa eu só responder o Cristóvão agora da prevenção primária do ISGLT2 na nossa área. Eu acredito também que possa ser mais para frente considerado sim, ainda mais que nos pacientes em estágio A da IC, já teve diminuição de hospitalização e tiveram alguns desfechos favoráveis. Então, acredito que talvez daqui a, sei lá, a partir dos 40, tá todo mundo tomando Rosuva e SGLT2. Acho que a nossa medicação... Põe caixa d'água. Põe caixa d'água. Para geral. Século 21, né? Eu queria agradecer, foi muito bom. Lembrar que o SGLT2 não é mais um remédio só da endócrino, né, Estela? Também é nosso, da NEF e da cardio.
E foi muito bom ver um pouco mais da fisiopatologia, que é sempre chato, e a gente tem que sempre estar reestudando, e a parte dos diabéticos que chegam no nosso consultório tudo descompensado. Então, foi muito bom, gente. Obrigada. Também agradeço pelo convite. Eu adorei estar aqui, ver a apresentação de vocês. Foi muito enriquecedor para mim também. E é maravilhoso poder falar de diabetes com outras especialidades e perceber como que a gente está tão junto, como está tão próximo. Me faz feliz ver o olhar que vocês têm para os pacientes diabéticos. Eu achei muito legal, muito bom. Bom, então eu encerro aqui o 12º Clube de Revista, né? Dessa vez uma edição especial com participação de outras especialidades, que seria a endócrino e a nefro. A Rafa, acho que é a segunda vez que está com a gente, né, Rafa? Que é nossa cardiologista, especialista em ciência cardíaca e transplante. Acho que foi um sucesso e fico à disposição. Se alguém depois quiser mandar alguma pergunta para mim, eu mando para ela, também não tem problema. E, gente, vocês deram um show, assim, sensacional, viu? Parabéns, de verdade. Tchau, tchau, gente.